Ok, pessoal, saíram os spoilers do capítulo 328 de Blue Lock e olha, passado do ego, ok? Eu só preciso falar isso aqui antes de começar a adentrar mais nos spoilers. Capítulo sensacional, eu diria que é o melhor capítulo que tivemos no ano, ok? No ano inteiro, esse foi o mais interessante em termos do caminho que a obra deve se seguir no futuro, beleza? De toda forma, não se esqueça de apertar no meu botão aqui embaixo. Cara, você já se inscreveu no canal, você vai esperar o quê? Passar o ano e pra 2026 e você não vai se inscrever no canal, não vai ter apertado ainda o meu botão? Por favor, me dá isso de presente de Natal, se inscreve no canal. Que mal faz? Não faz mal nenhum pra ti, só vai me ajudar. Tu vai ter feito uma atividade benéfica, vai ter realmente acumulado mais karma positivo pra quando tu for reencarnar, talvez reencarnar rico, que seja. Vamos lá, eu agradeço de toda forma. Vamos embora para os spoilers que estão maravilhosos. Só que antes, cara, não se esqueça de passar no Taiguin, não. O Taiguin vai estrear hoje, de meio-dia, beleza? Eu vou postar o vídeo lá do Nag vs Kira. Vão ter 4 vídeos por semana. Eu demorei pra começar, porque eu queria começar com uma frequência legal lá, tá? 4 vídeos por semana no Taiguin, falando de outras obras. Tem vídeos muito interessantes que eu tô planejando trazer lá. Então, se você puder passar por lá hoje, de meio-dia, deixar sua inscrição, pra depois, se tu lembrar de lá de noite que seja, pô, o Taigo postou mais um vídeo, tu passa por lá e assiste, beleza? Mesmo que não for do seu interesse, tu deixa o like pra dar uma apoiadinha. Eu agradeço do fundo do meu coração, porque, cara, tem coisas interessantes vindo aí nesse final de ano e no início do ano que vem, beleza? Eu prometo isso pra vocês. Esses canais devem estar dando uma engajada legal na questão de frequência, sem sombra de dúvidas. Eu vou estar botando todas as minhas energias nisso, beleza? Tamo junto, vamos embora pros spoilers. O capítulo começa com o Isagi e o Ego pegando um elevador, beleza? Nós temos a mensagem aqui do editor. Após o término da primeira partida, Isagi, que foi chamado, agora enfrenta Ego. Qual é a verdadeira intenção de Ego Jinpachi? O Isagi fala, né? Já se apressando. O que foi que você queria conversar? O Ego responde, né? Eles estão subindo o elevador, dá pra ver um pouco ali das instalações do Blue Lock. Muito interessante esse local aqui que eles estão indo, beleza, gente? Realmente nunca tinha sido mostrado nada das instalações do Blue Lock nesse sentido aqui. O Ego fala: no final do jogo, qual foi sua intenção na última jogada? O Yoshi responde: eu apenas busquei o meu próprio gol. Como egoísta, simplesmente fiz o que era natural. O Isagi pensando, né? Pensa o seguinte: o Ego está zangado? E o Ego responde, né? Não o que ele estava pensando, se lembre. Sim, com a vitória já garantida por uma vantagem esmagadora, era um bom momento para testar uma ideia, uma nova forma de pensar. Mas a porta, né, começa a abrir ali do elevador e ele comenta: mas se essa jogada arriscada continuar, ela criará confusão até mesmo para os companheiros de equipe que não conseguem responder a ela, e a formação e as táticas do Blue Lock entrarão em colapso. Esse método é apenas uma arma secundária, no caso uma tática secundária, né, para usar quando você tem espaço de sobra. Não crie uma forma de vencer que não tenha reprodutibilidade em seu eixo principal, no caso dentro da equipe e dentro de todos os planos que o Ego trouxe para ela, né, para não criar problemas entre a equipe. O Isagi responde: sim, me desculpe, eu acho que eu entendi isso, mas treinador, entramos agora numa página dupla e vemos aonde eles chegaram, beleza? Eles estão no terraço do projeto, uma área que nunca tinha sido mostrada na obra inteira até agora. Realmente o Ego tem seu preferido, né? Realmente o Ego tem. Eles chegam lá e o Isagi responde: derrotando Noel Noah, eu sinto que eu estou perto de descobrir a teoria onde eu, entre aspas, né, Isagi, me tornarei o melhor do mundo. Eles chegaram realmente no teto e o Ego ficou meio... hã? E o Isagi continuou: é por isso que seu futebol sozinho não é mais suficiente pra mim. Espera aí, podemos subir no telhado da Blue Lock? É tão alto? Nossa, a vista é incrível. O Isagi já
parou pra prestar atenção em outra coisa, né? Tava num discurso do caramba contra o ego e do nada já veio falar sobre o terraço. Mas é um canto bonito, realmente. Eu queria que essa informação tivesse vazado antes pra nós termos um capítulo de descanso nesse local aqui. Será que esse local vai ser utilizado mais vezes, hein? Na obra? Eu acho que dá pra isso acontecer. É um local legal, né? De ter essas conversas aqui mais particulares. Bem, de toda forma, o ego continua. É uma área de evacuação de emergência. Não se empolgue. Enfim, se está tão confiante, me mostra a teoria que vai te permitir me superar. E bem, gente, nesse momento o Isagi percebe que cometeu um erro na forma de se expressar e se corrige. Ah, não, eu não estou negando você, Ego-san. É só que você me enviou aquele vídeo com as super jogadas e melhores momentos, certo? Quando eu assisti, eu percebi que sim, ele expandiu minha visão / imaginação, mas há um limite para o que eu possa alcançar com meu próprio poder, mesmo que eu dedique toda a minha vida a isso. E lutar contra caras como Loki, Lorenzo e Kaiser, claro, talvez eu pudesse vencer uma única jogada ou uma única partida, mas objetivamente não há como eu ser melhor do que eles individualmente. Derrotar Noel Noah apenas com habilidade física, bem, mesmo que eu renascesse 1 milhão de vezes, seria 100% impossível. Só que agora eu percebi isso completamente. Eu finalmente posso aceitar e ver o que ainda me falta. Eu acho que os seres humanos se dividem em dois tipos: gênios e alunos talentosos. Não que um seja melhor do que outro. Ambos se incentivam mutuamente e evoluem juntos. O ego silenciosamente ouvia a explicação. O Isagi continuou, né? Quando um gênio e um aluno talentoso de níveis semelhantes competem entre si em um desafio baseado em concentração, eles podem continuar crescendo infinitamente. E com essa evolução ilimitada, eles podem eventualmente se tornarem os melhores do mundo. O ego então interrompeu ele e falou um pouco sobre seu passado. Naquela época, parecia que o futebol em si era algo divino, como se fosse guiado por um deus. E a partir daí, começou a era da Liga Egoísta. O Isagi então, ouvindo o ego falar sobre isso, raciocinou. Então essa foi a razão para a Liga Egoísta? E o ego disse: pode-se dizer que sim. Nós vamos conversar mais sobre isso na análise pessoal, mas basicamente o ego tá falando aqui do momento em que o Isagi conseguiu marcar o gol, tá bom? Onde eles conseguiram a virada contra o Japão sub-20. Foi como realmente um deus estivesse manobrando as coisas para que o Blue Lock pudesse continuar. E o ego, percebendo a diferença de nível dos meninos para o futebol mundial, criou a Liga Egoísta para deixá-los mais próximos, né, desse nível aí para a Copa do Mundo sub-20. Seguimos então com o Isagi falando: é exatamente por isso, não apenas Rin ou Bashira, não, comparado a todos os gênios aqui no Blue Lock, eu tenho que continuar sendo o talento definitivo que faz com que eles sintam que precisam me superar. Então me dê mais, me dê um novo tipo de futebol, porque eu vou provar que eu posso me tornar o melhor do mundo. O ego então fala: ei, Isagi Yoshi, você acha que um deus do futebol realmente existe? O Isagi ficou calado, raciocinou um pouco sobre essa pergunta e respondeu: hã? Você quer dizer como Zico ou Maradona? E o ego respondeu: não, eu tô falando de algo muito menos científico, algo invisível. O Isagi então respondeu: eu não estou entendendo muito bem. Eu não esperava que o lógico Ego-san falasse sobre coisas místicas como essas. O ego então explicou, parafraseando aqui, tá tudo entre aspas, beleza? É o resultado de aperfeiçoar seus pensamentos e esforços, onde o seu corpo e sua mente ficam totalmente
totalmente sincronizados, algo que ele planejou pro próprio Shigiri, né? Nesse treinamento aí, no tempo que passou dos meninos treinando, era algo que o Ego queria que ele alcançasse. Sorte, ambiente, tudo acontece exatamente como você quer. Aí já tá num nível acima. Eu não acho que ele preparou isso aqui pro Shigiri mesmo, mas ainda assim, seguimos nessa linha lógica, né? E parece que algo além do seu controle está guiando o seu destino. Uma experiência divina de onipotência total. Gente, toquem os tambores. Temos finalmente o flashback do Ego na obra. PQP, quanto tempo eu esperei por isso, cara. Nós recebemos uma página 13 maravilhosa. Só temos ela, tá bom? Com grande destaque pro passado do Ego, mas aparentemente sim, vemos o Ego no passado e o Ego diz o seguinte: quando eu era um jogador ativo, eu realmente me deparei com isso. 7 minutos. Foi a única vez. Nunca antes nem depois. Mas vimos então o Ego sendo empurrado por uma espécie de ser místico, né? O número da camisa dele era 11, o seu cabelo era mais longo e o corpo obviamente muito mais musculoso. Só que realmente é como se o Ego tivesse experimentado a fórmula de Deus Ex Machina dentro do futebol, né? Aquele estágio que poucos jogadores conseguem atingir, mas ele só conseguiu atingir isso por 7 minutos e pronto, tá ligado? Acabou aí, cara. Meu pai do céu, já nós falamos um pouco sobre isso, mas realmente tem um novo conceito aqui sendo adicionado à obra antes mesmo da partida contra a França começar. O Ego continua, né? Ele tinha falado, né? Foi a única vez, nunca antes nem depois, mas naquela época eu tinha que pensar que alguma força invisível estava em ação para dar sentido ao desempenho inexplicável que eu tinha conseguido. O Isagi então respondeu: espera, isso é diferente do fluxo ou da equação da sorte? E o Ego continuou: essas são apenas coisas que deduzi dessa experiência para aprender e reproduzi-la. No caso, provavelmente o que o Ego acabou de dizer, vamos ter que esperar a tradução oficial para ter certeza, mas o que ele realmente acabou de dizer é que simplesmente ele criou o Blue Lock inteiro realmente em cima dessa experiência que ele teve. Ele disse isso aqui, mas realmente tudo o que ele estava explicando aqui para o Isagi são coisas que ele deduziu a partir dessa experiência de nível extremo, tá bom? Dentro do futebol, que ele só consegue explicar criando uma espécie de divindade para fazer algum sentido. O Ego fala, né? Responda-me, Isagi Oichi. Você acredita que existe um deus do futebol? Rapaziada, realmente um novo conceito, beleza? Eu sabia que ia chegar um momento que habilidades de olho e armas não iam ser mais o bastante, só que esse cap realmente só melhora, beleza? Só uma observação aqui. Eu tô fazendo esse roteiro do vídeo enquanto eu leio, então basicamente essas são quase as minhas primeiras reações do capítulo mesmo. Foi a primeira coisa que eu pensei, pô, eu acho que foi no Ask BL que eu tinha falado sobre o Isagi ter uma nova arma e não sei o que, e eu disse, né, provavelmente a obra não vai se manter apenas nesses conceitos, a obra vai querer expandir para um novo conceito, diferente do Divisão, diferente do de armas, diferente do que o Ego já tinha explicado, e pelo contexto dado aqui, estamos se encaminhando para isso mesmo, né? O Yoshi atingindo um nível que só a existência de um deus do futebol explicaria. Muito interessante, cara, muito interessante isso aqui mesmo. O Isagi fala, né? Se esse poder invisível foi graças a Deus, então talvez ele exista. Desde que eu vim pro Blue Lock, o fato de ter conhecido Bashira e na partida da seleção sub-20 do Japão, bem no final, a bola ter caído onde eu estava, essas coisas realmente, né? Querendo ou não, o Isagi nesse momento tá agradecendo a Deus por ter conhecido Bashira. Que é isso, né, cara? As Fujoshis dessa obra nunca passam fome, né, cara? Eu acho incrível isso. Não tem um mês que possamos passar com a obra sem dar armamento pras Fujoshi, né? Não tem. Eu nunca vi em Blue Lock um mês que não tivesse pelo menos alguma falazinha que pudesse ajudar elas a teorizar esses chips. Bem, de toda forma, né?
O ego continua: mas Deus não vai mais me ajudar, de forma realmente negativa. Ele fala isso, tá bom, gente? Realmente já temos mais um detalhe de que o passado do ego foi realmente trágico. O caminho que Deus, entre aspas, tinha preparado para ele foi um caminho onde ele não continuaria mais no futebol, e ele mesmo diz isso, ó: foi por isso que eu parei de jogar futebol. Será que o ego enxergou que tinha chegado ao seu limite e simplesmente aceitou: esse não é o caminho que eu tenho para seguir, e ponto final? O próprio ego de empate, percebendo que ele abriu a boca demais, diz o seguinte: eu falei demais, a nossa discussão acabou há um tempo, vamos embora, chamando o Yoshi para descer de novo no elevador, né? Ele só tinha sido chamado para discutir isso. Caramba, o ego acabou realmente falando mais do que precisava, que nem o Noah, né? Querendo ou não, acertamos nas previsões dessa vez. Quando eu erro, eu fico caladinho aqui, mas dessa vez pelo menos uma coisa eu acertei. Bem, ainda assim, o Isagi cortou o ego enquanto ele estava chamando para eles irem embora dali, né? E disse: então, por favor, me observe, treinador. Ganhamos uma página dupla, focando nos dois, um olhando pro outro, e ele falou: eu mesmo irei encontrar o Deus do futebol. Sinceramente, essa página aqui tá igual aquelas cenas de declaração em mangá colegial de romance, tá ligado? Minha nossa, velho, tá igualzinho aqui. A personagem feminina fica na página da esquerda, que nem o ego tá, e o da direita é o homem normalmente fazendo a declaração pra ela. Tá igual, mas como é futebol, né? As declarações sempre vão ir no caminho do futebol mesmo. De toda forma, ganhamos outra página aqui com o Isagi sendo mostrado de frente, e ele fala: este Isagi Oichi que você criou vai realizar o seu sonho. O ego então responde: e o texto aqui acima do final é o seguinte: a determinação de se tornar o melhor do mundo explode agora. O ego pensa consigo mesmo: tente me superar, Isagi Oichi. Ele não limita as coisas somente ao Isagi, mas querendo ou não, o ego vê no Yoshi essa possibilidade. Tem outros jogadores que ele deve também enxergar, sem sombra de dúvidas, mas esse é o capítulo do escolhido, cara. Não tem como negar isso, beleza? Você não tem como fugir. Teremos intervalo na próxima semana, tá bom, gente? E continua em Não Desista, que é o próximo título de capítulo aí, no caso do 329, que será o último capítulo do ano. Aparentemente esse é o nome, mas pode estar errado por causa que os vazadores mandaram uma foto horrível nesse quesito, pra traduzir ficou meio ruim aqui, beleza? Mas ainda assim, gente, já temos a prévia do capítulo 329, essa semana nós vamos discutir mais sobre, mas a prévia tá focando mais nessa questão dos jogos das outras seleções terem sido encerrados, beleza? Provavelmente o capítulo que vem vai ser um capítulo pra mostrar os outros placares, pra mostrar quem fez gol, quem deixou de fazer gol, pra já ir alinhando essa partida da França contra o Japão. Então fiquem ligados, o capítulo deve estar saindo aí na semana de Natal, beleza? Provavelmente dia 21, 22 temos os spoilers, e aí na véspera de Natal, dia 24, sai o oficial. Só uma última adição: como na semana que vem tem pausa, na outra semana vamos ter também página colorida, beleza? Eu tô apostando que essa página colorida vai ter o Kaiser e os New Gens, beleza? A galera me corrigiu, não é New Gen, é New Gen a pronúncia, porque querendo ou não, né, New Generation, faz sentido realmente. Desculpa por todo esse tempo ter pronunciado errado, mas ainda assim, eu tô apostando que sim, nós veremos a cor original do cabelo do Hugo, tá bom? Nessa página aí, provavelmente vai ser uma página colorida de Natal. O Kaiser, pelo menos de certeza, mesmo que não seja pra mostrar os New Gens, deve estar aparecendo nela, só que de toda forma, gente, façam aí suas apostas, tá bom? Hoje, segunda-feira, vai ser o dia onde o canal Taiguin vai estar estreando. Se você puder passar por lá, só lembrando aqui de novo no final do vídeo, passe. Eu já prometi tanto esse Nag versus Kira, finalmente vai estar dando pra botar pra frente, então eu agradeceria se vocês passassem por lá. Hoje, às 12 horas, tá bom? Ao meio-dia, sai o primeiro vídeo lá no canal, nesse novo formato. Obrigado por tudo, gente. Tamo junto, valeu, falou e... cut!